Boa noite. O Roda Viva de hoje traz para o centro da nossa conversa um médico psiquiatra que pesquisou e decifrou o que é ser normal. Valentim Gentil Filho é um estudioso do cérebro humano que ele considera o ápice da perfeição. Interessa-se por nossas emoções e isso, nos dias de hoje, significa conhecer profundamente as causas e efeitos da depressão, a doença da moda, o mal da civilização, a herança maldita do século XX. Valentim Gentil Filho fez medicina na Universidade de São Paulo e doutorado no Instituto de Psiquiatria da Universidade de Londres. Hoje é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e um dos mais influentes profissionais da moderna psiquiatria brasileira. Valentim Gentil tem um interesse especial pelas políticas públicas de saúde mental, que ele critica com poderoso argumento: o atendimento a doentes mentais, que é ou ruim ou inexistente. Para conversar com o Dr. Valentim, estão comigo hoje o cineasta e crítico de arte Olívio Tavares de Araújo, autor do filme Omissão de Socorro, sobre o drama de brasileiros que precisam de atendimento psiquiátrico. O jornalista e publicitário Jeffes Carvalho, que foi roteirista do programa Globo Ciência da Fundação Roberto Marinho. E estão comigo também os dois titulares do Roda Viva, os jornalistas Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. Como sempre, o cartunista Paulo Caruso fará ilustrações da nossa conversa. Ô Valentim, muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui na TV Cultura. A depressão e as necessidades de atendimento psiquiátrico, que eu já citei na abertura, vão ser assuntos dessa entrevista. Mas, se você me permite, eu gostaria de começar falando da sua pesquisa fascinante com gente normal. Valentim, eu gostaria de saber demais o que é ser normal. Aliás, você é normal? Estatisticamente, sim. O que quer dizer estatisticamente, sim? Eu estou mais ou menos na média da população. E na média da população você encontra os problemas que se conhece ao longo da vida. De vez em quando você tem um pouco de ansiedade, de vez em quando você tem um pouco de tristeza, de vez em quando você pode ter uma reação depressiva, você pode ter problemas clínicos gerais. O que nós fomos estudar, na verdade, foram pessoas que estão estatisticamente fora do normal, que são aquelas pessoas que não têm ao longo da sua história nada disso. Ou seja, que seriam absolutamente normais, é isso? Se a normalidade fosse essa perfeição, é isso? Isso. Então, se a gente fosse usar o termo, não seria normal, porque o normal quer dizer a norma, o que corresponde à média, o que corresponde à distribuição da população. O que nós estávamos precisando é de alguém que não tivesse nada ao longo da sua história e que não tivesse nenhum parente de primeiro grau que tivesse nada, não tivesse nenhum diagnóstico psiquiátrico. Porque nós estávamos fazendo uma pesquisa, na verdade, para estudar um efeito que nos interessava no tratamento das pessoas com depressão, com pânico, com ansiedade, e que a gente não sabia se era a normalização de alguma patologia ou de algum problema que as pessoas estavam tendo, uma disfunção, ou se era um efeito daquele tratamento. Então, para isso, a gente precisava de alguém que não tivesse nada, para a gente poder ver se esse efeito aparecia também. E aí nós fomos atrás disso. Acharam quantos? Nós achamos perto de 140. Em quantos? Desculpe. Em 2.600, mais ou menos. Nós procuramos, nós anunciamos e apareceram uns 5.000 e pouco. Uma triagem preliminar, nós chegamos a uns 2.600. Daí, entrevistas por uma equipe de profissionais, depois mais uns testes, depois uns exames de laboratório. Sobraram uns 140 e nós ficamos muito agradecidos a eles, que, sendo tão normais, ainda assim, eles se dispuseram a nos ajudar numa pesquisa desse tipo. Quais são os pré-requisitos para a inscrição num grupo desse? Por exemplo, são pessoas de diferentes classes sociais, a idade, como é que vocês recrutam? A gente trabalhava só com adultos, porque era uma pesquisa que envolvia... Já terminou? Terminou. Era uma pesquisa que envolvia pessoas de 18 a 50 e poucos anos, 55 anos, de classes sociais variadas, que conseguissem entender bem os procedimentos que eram exaustivos para eles, que eles tinham que não só tomar medicamentos durante algumas semanas, mas eles tinham que preencher escalas, eles tinham que ter, portanto, um nível de inteligência e um nível de compreensão das coisas. Medicamentos que não eram necessários. Que não eram necessários, eles sabiam disso, inclusive um dos medicamentos... E não tinha efeito colateral? Eles vão continuar normais, entre aspas, depois disso tudo ou não? Então, o que a gente sabia já, porque essa pesquisa começou 20 anos atrás, com pessoas que não eram tão selecionadas assim.
nós começamos a perceber isso nos nossos pacientes, que além de ficarem bons, de repente diziam, olha, nós estamos estranhando, a minha família está estranhando que eu estou mais tranquilo, mais plácido, mais bem-humorado. Mais ainda tranquilo, mais ainda. Eles já eram tranquilos, né? Não, quando a gente começou com os pacientes, eram pacientes que tinham ansiedade, ou pânico, ou depressão. Tá. E como a gente usava doses muito baixas, dava para perceber isso. Não tinha os efeitos colaterais dos remédios, que normalmente existem efeitos colaterais quando você trata a depressão, por exemplo. E aí, como eram doses baixas para pânico, as pessoas falavam, olha, coisa estranha, eu antes me incomodava que meus filhos faziam bagunça, hoje eu participo da bagunça, meu marido está dizendo que eu estou muito mais simpática, até que um dia eu resolvi também tomar um comprimidinho desses e minha mulher achou muito bom. Aí eu percebi que existia alguma coisa, e aí a gente resolveu estudar isso. Mas a minha pergunta, eles vão continuar normais para sempre? Aliás, o efeito desaparece. Algum deixou de ser durante o não por causa da pesquisa. Agora, se eles vão continuar, a gente não sabe. Ah, não? Não. Quer dizer, é um quadro daquele momento, daquele instante, daquele momento histórico ali, daquele momento, eu não sei como isso é que é interessante. de vida. Não, isso que é interessante, porque nós fomos procurar pessoas que não tinham história. Então, até o momento que eles participaram da nossa pesquisa, eles não tinham história de nenhum problema psiquiátrico, nenhum problema médico importante. O que significa não ter história? Assim, eles não podiam ter abuso de álcool e drogas, eles não podiam ter crises de ansiedade que fossem significativas, eles não podiam ter tomado medicamentos, eles não podiam fazer nenhum tipo de tratamento para sintomatologia, eles não podiam ter nenhum problema clínico geral. Quer dizer, sabe? E nem história familiar também. Nem primeiro grau, nem pai, mãe, irmão, filho. E para esses vocês foram dando remédios, em doses foram pequenas? Dando remédios, parece que a gente começou a tratar os caras. Foram dando um pouquinho para fazer testes, para ver os efeitos, é isso? Começou a medicar. A gente já tinha várias pesquisas feitas antes de chegar nesses super normais. Nós começamos com os normais. Os normais somos nós, né? Assim, em tese somos nós. Em tese somos nós. Então, estudantes de medicina, psiquiatras. A hora que você vai começando a ficar exigente, já começa a cair todo mundo fora. Até que nós chegamos nesses super normais, que são estatisticamente absolutamente fora do normal, porque eles não têm nada até aquele momento. E aí, ao longo desses 20 anos, nós fizemos várias pesquisas, várias publicações dos efeitos disso, mas nós tínhamos uma dúvida, quer dizer, isso tudo que a gente achou ao longo desses 20 e tantos anos, era porque a gente estava tratando alguma coisa que as pessoas não sabiam que tinham? Era alguma coisa que a gente não tinha percebido e depois que você tratou, isso normalizou? E o que a gente sabe agora é que não. Na verdade, a gente tem um grupo dessas pessoas, que não são todos, 30% desses supernormais, né, que acabaram ficando. Que a gente encontrou, mas que participaram da pesquisa foi um número muito menor, em torno de 80. Desses, mais ou menos 30% tem esse efeito. E esse é um efeito que não tem nada a ver com o efeito antidepressivo, o efeito anti-ansiedade, efeito antipânico, nada disso. É uma regulação de humor. E o interessante é que eles têm... existem alguns trabalhos que ainda estão sendo analisados, mas tem algumas pesquisas que ainda estão sendo analisadas. Eles parecem que têm uma resposta cerebral ligeiramente diferente dos outros que também são normais, que também tomaram medicação e que não tiveram essa mesma observação subjetiva das pessoas em volta de que eles tinham tido uma regulação melhor do humor. Uma coisa que o senhor falou disso aí, que eu li, é que o senhor falou que uma pessoa normal é uma pessoa que mostra mais consideração pelo próximo. Numa entrevista que o senhor deu, acho que para uma revista, acho que foi para Veja, não sei o que foi, falou assim, uma pessoa normal mostra mais consideração pelo próximo. E como é que é isso? Eu achei isso muito interessante, eu queria entender um pouco isso. Agora também isso me parece um pouco ser um valor moral. Como é que é isso? Eu acho que eu disse isso como um exemplo de alguma coisa que alguém relatou. Tá. Quer dizer, alguém que era mais fechado, que não dava muita bola para as coisas, que ficava mais concentrado no trabalho e de repente encontrou espaço para ter mais consideração ou reconhecer mais alguma participação de alguém em torno no seu trabalho. Nós temos um vídeo muito interessante de um desses nossos voluntários, que nós somos muito agradecidos, que até apareceu no jornal como personagem e tal, que ele conta que ele todo mês tinha que trabalhar num balancete de uma empresa que recebia informações de diferentes partes do país. E era uma coisa muito chata, tensa e tal. E um dia ele estava na 5ª semana, segundo ele, de um estudo em que ele sabia que estava participando do estudo piloto, e alguém disse, ei, o que é isso, esse bico doce? Ele estava assobiando, falando com as pessoas e assobiando. E daí ele conta que ele foi com a mulher 3 fins de semana seguidos ao shopping center. Aí ele falou, não, chega.
Eles são parecidos entre si, Valentim? Os normais se parecem? Quais são as características? Não, a única coisa é essa resposta emocional de coisas que normalmente te irritam, que deixam de irritar, que eles mesmos percebem. Mas não, eu não consigo, e eu acho que a nossa equipe toda não consegue identificar nenhuma coisa que eles tenham em comum. Mas então, para fechar esse raciocínio, vocês testaram nesses normais que vocês buscaram, vocês testaram medicamentos para ver, na verdade, o que acontecia com as pessoas que não são, vamos dizer, normais, é isso? Nós tínhamos um medicamento, que é um antidepressivo, que os clientes que a gente tratava com depressão ou com pânico notavam um efeito de melhorar a resposta emocional. Menos irritado, menos tenso, mais tolerante e coisas assim. E a gente precisava saber se isso era porque a gente estava tratando alguma coisa que a gente não tinha diagnosticado ou se isso era um efeito desse medicamento. Hoje nós sabemos que tem vários medicamentos que fazem isso. E se você olhar na história da terapêutica psiquiátrica, tem descrições desde os anos 70 de psiquiatras de outros países de que, de fato, alguns pacientes tinham esse tipo de melhora. E a gente encontra mais, isso é que é o mais interessante do meu ponto de vista, que você encontra mais ou menos a mesma porcentagem de pessoas, tanto as que têm depressão, ansiedade, pânico ou qualquer outra coisa, quanto dos normais que têm esse padrão de resposta. Então, isso deve ser um efeito farmacológico disso, que aparece mesmo nas pessoas supernormais. E aí, o efeito colateral aí foi a gente ter encontrado essas pessoas normais. Bom, a gente sabe que cientista não especula, né? Cientista trabalha com dados objetivos. Nem faz filosofia barata. Mas, será que ele não levantou uma questão pertinente? Será que os normais, até por definição dos valores desse grupo e das pessoas, né, que nós representamos, os normais não tenderiam a ser mais tolerantes, mais equilibrados? Porque, por definição, né, a situação oposta é que não é equilibrada e normal. Quer dizer, a pessoa que está brigando, que está batendo. Podemos especular isso? Que os normais são mais tudo aquilo que ele levantou? Que ele sintetizou na palavra mais tolerantes, mas será que não são? Então, esses que nós estudamos, que você está chamando de normais? Sim, não, em geral, os que a gente chamaria de normais no abstrato. Então, o normal é você se irritar quando alguém te provoca. O normal é você ficar triste ou até ter uma reação depressiva, se você tiver um motivo para isso, ter uma reação de ansiedade. O fato é que... Tudo isso é normal por uma química interior, é isso? Porque você pela tem constituição da testosterona, espécie. porque você tem isso, tem aquilo, é isso? Faz parte da espécie. Então, se você olhar, é normal ficar ansioso? É normal ficar ansioso, é normal ficar irritado? É normal ficar irritado. O que não é normal é você começar a ter consequências disso. Você começar a ter gastrite, úlcera, pressão alta, ou você ter dor de cabeça. Ou você não ter controle nenhum sobre a situação. Ou você não ter controle sobre a situação, ou você se comportar de uma forma inadequada. Quer dizer, é normal você ter tensão, Agora, essas Valentim, coisas. não é jogo de palavras, não. Vocês são tão poucos os normais. O normal não é o anormal. Isso, o normal é a norma. Isso, né? O normal é a norma da população. Perfeito. Essas pessoas são... Ou seja, então de perto ninguém é normal. Então de perto ninguém é normal. Não, é assim. Aquela frase... O pior é que de De perto perto... ninguém é normal. Não, o pior é que se você... Depende do que você define normal. Quer dizer, Peraí, gente, peraí, estão falando em cima dele. Desculpe. o Caetano diz que de perto ninguém é normal, mas depende da definição de normal. Quer dizer, todos nós somos normais. Porque nós temos os problemas 160 distribuídos. que você achou que são doentes. Não são doentes. Eles não são doentes, eles estão fora da norma. Nós somos Eu normais. sei, eu tô brincando. De perto, Nós somos normais porque nós seguimos um padrão de normalidade. É isso mesmo. Eu sei, tô Os brincando outros são com ele. normais. gente. Mas enfim, Alguém aqui entraria no grupo? Não. eu não né? perguntei. A gente se arrisca ou não. olha, esses cérebros normais podem nos ensinar alguma coisa? Me parece que não, porque diante do fato, não é, concreto, de que nós somos um resultado químico, isso é só um conhecimento curioso para a gente, apenas isso. Não, Marília, nós somos biológicos, nós somos mais do que químicos. Nós somos químico-físicos vivos, que nos reproduzimos. Então, nós somos biológicos. O que essas pessoas têm de resposta é igual a que todo mundo aparentemente tem. Quer dizer, todo mundo que eu quero dizer, 30% da população aparentemente tem. Então, a resposta deles não é diferente das pessoas que tiveram depressão, ou tiveram ansiedade, ou tiveram pânico. Essa resposta, isso parece que tem um efeito farmacológico de superregulação do humor. Mas não tem nada de tão estranho nisso, se você pensar que picogramas de LSD deixam qualquer pessoa alucinando durante 4 a 6 horas. Então,
esse ser humano, ou às vezes animal também, esse ser biológico, ele pode ser mais regulado, ele pode ser mais desregulado. O que chama a atenção é que só 30% tem esse padrão. E por que só 30%? Então, nós estamos agora estudando o DNA dessas pessoas e dos pacientes, e tentando ver se a gente consegue algum dia entender isso. Professor, o senhor estuda o cérebro. E quando o senhor fala que nós somos a biologia, dá um pouco a impressão de que o cérebro, que é um dos grandes momentos da natureza, né? Vamos dizer assim, né? Essa coisa tão fantástica, tão grandiosa, com tanta capacidade, parece que parece que o senhor enxerga como se fosse um órgão semelhante ao coração, ao fígado. E o cérebro não é uma coisa que tem mais mistério, sem querer dar uma de poeta, mas ele não é mais misterioso, não envolve emoções, não envolve o ambiente também não produz coisas sobre essa maquininha que tem aqui dentro, e essa maquininha, por vezes, reage, ou seja, ele é mais que biologia, ele também é um pouco de sociedade, às vezes é muita sociedade. Com certeza. Ambiente, família, quer dizer, é um pouco mais do que só biologia, não? Pois é, eu gosto muito dessa história de relação mente-corpo. Isso. Eu só queria dizer que eu não estudo o cérebro. Eu não sou um neurocientista, eu não sou anatomista, eu sou um médico psiquiatra clínico que tenho determinadas perguntas que de vez em quando eu tento... dos remédios. Não, eu tenho curiosidade sobre o comportamento humano, sobre a relação mente-corpo, mas eu acho que eu não sou nem qualificado para ser chamado de cientista, porque eu não vivo da ciência. Tá. Eu sou um médico, que tem Clínica, clínica, né? eu clinico, então eu sou um professor universitário. Eu levo uma vida acadêmica em parte do tempo e outra parte do tempo eu vivo num consultório. E eu tenho muita curiosidade sobre a relação mente-corpo, mas eu já desisti de entender como é que essa situação ocorre. Porque... Desistiu de entender? Já. E sem me angustiar com isso. Porque recentemente eu tive que falar num congresso sobre quanto nós avançamos na relação mente-corpo. E a opinião dos especialistas internacionais, de vários deles, é que a gente está mais ou menos no mesmo pé que o Aristóteles 2.500 anos atrás. Em que o Aristóteles falou as coisas principais e que nós estamos tentando preencher lacunas e colocar tijolinhos nisso. Então, do meu ponto de vista, se a gente levar mais 1000 anos para chegar a entender como é que o cérebro funciona na relação com o ambiente, com o corpo e com os circunstantes, etc., para mim está bom. Eu acho já incrível que a gente possa saber o que a gente sabe, que não é pouco, perto do que a gente sabia 40, 50 anos atrás. Mas eu acho que não dá para fazer ponte, que não dá para se preocupar em entender esses mecanismos ainda. Quer dizer, todo mundo que está tentando dar explicações de por que isso aconteceu assim, ou nem por que os remédios funcionam, nem nada disso. A gente não sabe nem direito por que eles funcionam, a gente sabe mais que eles funcionam. A gente sabe que eles funcionam, o que é incrível. Você não está desqualificando um pouco a psicanálise? Não, a psicanálise não, é um porque campo de conhecimento. quando você diz assim, não dá para ninguém estabelecer ou definir por que é que acontece isto ou aquilo com o pensamento humano. Se você está falando da cabeça, você está falando disso, do cérebro. Isso não é a terapia do Lero? Você não está um pouco desqualificando com isso ou não? Não, a gente não está falando do cérebro da pessoa, a gente está falando da pessoa. A gente está falando do cérebro, que é a pessoa. Não, estou falando da pessoa, que é o todo. Tem um livro muito interessante que chama o Self e o Seu Cérebro, né? Que é do Popper e do Eccles, um prêmio Nobel e um filósofo. Não tem muito como você aprofundar essa questão, porque faltam conhecimentos fundamentais sobre como é que funciona justamente o corpo, inclusive o cérebro. E isso é muito mais complexo do que a gente poderia imaginar 2000 anos atrás, mas as coisas que foram observadas, descritas pelo Aristóteles e as reflexões continuam valendo. Valentim, por exemplo, me fixando no cérebro, você disse um negócio que é muito interessante, né? Você disse que daqui a 50 anos não se sabe o que a gente saberá sobre esses 100 bilhões de células, né, que se comunicam instantaneamente. Quer dizer, o cérebro, você registra aqui que são 100 bilhões de neurônios, é o número igual das estrelas da Via Láctea. Mais ou menos o número de galáxias no universo conhecido, mas aí você tem universos paralelos, quer dizer... Pois é, então daqui a 50 anos, por que você é tão otimista assim, que a gente saberá muita coisa sobre essa coisa colossal? Porque nos últimos 50 o avanço foi fantástico. E o avanço foi incrível na medida que a tecnologia avançou.
não na nossa descrição clínica. A nossa descrição clínica hoje não é muito diferente Dá um da... exemplo de avanço. Alguma por coisa exemplo, concreta. em 460 a.C., os hipocráticos diziam que as pessoas que estavam com depressão tinham um problema da bile negra, que eles chamavam pelo mesmo nome que a gente chama hoje, melancolia. Sei. Eles tinham uma teoria que não era uma coisa que eles chutaram, é que essas pessoas estavam pulso mais lento, elas estavam de uma determinada apresentação que eles relacionavam com a bile negra. Hoje a gente usa melancolia e a gente sabe como é que está a serotonina, a noradrenalina e os outros neurotransmissores. O problema é que a hora que você está vendo esses neurotransmissores no líquor ou em pedaço de cérebro ou qualquer coisa assim, entre isso e a pessoa está deprimida, tem um enorme de um espaço vazio, que se você pegar outra vez como é que era a astronomia, você vai ver que quando apareceu o conceito de Via Láctea, já foi incrível para quem achava que a Terra era o centro do universo, que o Sol era o centro do universo. De repente, você tem um conceito de galáxia. Na hora que você tem as constelações, isso é útil, no mínimo para navegação. Depois você descobre que as constelações são artefatos de visão, que essas estrelas não estão em relação umas com as outras. Você perde a importância do Cruzeiro do Sul, porque você descobre que essas estrelas não fazem parte de um conjunto especial de estrelas? Não, isso continua sendo útil para algumas coisas. Então, o conhecimento na nossa área vai se acumulando assim como na astronomia. E a hora que você vai para as branas e para os universos paralelos, você vê a complexidade dessas coisas. Você pega um cérebro que tem provavelmente mais do que 100 bilhões de células, que tem 1 trilhão de sinapses estimadas, com dezenas de neurotransmissores, passando informação umas para as outras, nessa velocidade que nós estamos falando, não tem como a gente esperar nenhuma relação disso com psicanálise, nem com nenhuma teoria psicológica, nem nenhuma teoria psiquiátrica. O senhor acha, por exemplo, que o senhor falou em Aristóteles. Eu pensei que eu falei, bem, depois de Aristóteles, Freud deu alguma contribuição para o senhor? Freud deu uma Não, mas contribuição. assim, mas não tem essa grandeza que muitas pessoas Não acham. na relação mente-corpo. Freud deu contribuições importantes. Para nós, para entender a nossa... Pra Mas você, são, quais para seriam? mim, ele descreveu o primeiro caso bem documentado que eu conheço de transtorno de pânico. O que ele pensou, ele colocou em estudos de histeria, o caso de Catarina, mas é um caso de pânico com agorafobia de uma moça no alto de uma montanha na Suíça, muito bem descrito. Ele trouxe conceitos que são... ele e a psicanálise trouxe alguns conceitos que são muito úteis na terapêutica, na clínica, na relação com o paciente, conceito de transferência, contra-transferência, identificação projetiva, uma porção de coisas assim. Agora, para a relação mente-corpo, ninguém contribuiu nada que seja demais relevante. Será que não seria importante fazer uma distinção? Até pelo que a Gabi colocou em termos de psicanálise e a questão toda de uma carga muito grande para a ideia da biologia e tal, existe uma grande diferença entre, por exemplo, sofrimento psíquico e a doença psíquica. Isso. Por exemplo, a psicanálise daria muito mais aqui para o sofrimento psíquico, ou eu estou enganado? Depende do que o psicanalista Então, quer essa estudar. distinção, eu gostaria que o senhor fizesse essa distinção, que eu achei importante. Eu acho que essa é de fato importante, porque assim, eu sou um médico. Isso. Não tem ambiguidade na minha identificação com a medicina. Se eu estiver atuando como psicanalista, eu vou me interessar por coisas que não são necessariamente problemas médicos. Claro. Se eu estiver trabalhando como médico, o sofrimento psíquico da humanidade não é o meu campo principal de atuação. Eu estou lidando com o modelo médico. E aí eu tenho diagnóstico, aí eu tenho um outro tipo de sofrimento que eu chamo de doença ou disfunção. Eu estou preocupado com a prevenção disso, com o tratamento disso. Se eu estou estudando o sofrimento psíquico, eu posso estudar o sofrimento psíquico na literatura. E eu vou encontrar descrições muito melhores do que eu vou encontrar nos livros de psiquiatria e, às vezes, até de alguns textos psicológicos, psicanalíticos. Então, sofrimento psíquico é uma coisa que quem não tem? As pessoas insensíveis. Então, mas uma terapia, por exemplo, dentro da psicanálise, pode ser uma solução ou uma terapia indicada para você superar um determinado sofrimento psíquico. Não. E uma doença como a depressão, por exemplo, não é um sofrimento psíquico. Isso. Ela é uma doença. Isso. Mesmo. Eu preciso de um tratamento médico, é isso? Isso, Essa se eu distinção que eu acho usar, importante se eu em usar esse relação à referencial. psicanálise. Deixa eu fazer eu vou ter que fazer um intervalo. Eu queria terminar esse bloco perguntando uma coisa rapidinha. Você é sobrevivente de um câncer. Você teve um câncer no olho quando você tinha 20 anos de idade. 23. 23 anos de idade.
Eu quero saber se essa escolha de profissão vem de alguma angústia, algum conhecimento, alguma luz que tenha vindo nesse momento da sua vida? E você continua comemorando a cada 5 anos a sua vida? Não, mas a cada 10 ou 15. Eu lembro. Não, eu escolhi medicina para fazer psiquiatria. Você já escolheu para fazer psiquiatria? Já. Mas você se sentiu alguma vez como algum de seus pacientes, e usando isso mesmo, essa doença, o fato de que você podia eventualmente encarar a morte tão cedo, ou que encarou a morte tão cedo, por ter encarado a morte tão cedo, mexeu com a sua cabeça? Muito, muito. Eu acho que me custou o olho da cara, mas isso foi uma das coisas que valeu a pena. Eu posso rir, né? Literalmente. Não, mas porque eu na época eu tinha certeza que eu ia morrer. Porque eu tinha as informações da época eram que era uma forma muito grave de melanoma, de íris e coisas assim. Hoje a gente sabe que não. Quer dizer, eu não sou o único sobrevivente de uma coisa dessas. Mas na época eu achei que eu ia morrer e eu dei uma reprogramada de vida. Eu deixei de ser imortal, eu deixei de ter todo o tempo na vida. Eu tive uma reação depressiva, no sentido psicanalítico, que foi muito importante para mim. Então, nem sempre que você está com uma reação depressiva, você necessariamente está tendo uma coisa nociva. E aí é que entra a diferença do que um médico chamaria de depressão ou que um psicólogo, um terapeuta, um analista ou um médico psicanalista chamaria. Quer dizer, naquela reação depressiva, se tivesse cortado aquela minha reação depressiva, talvez eu não tivesse aproveitado tanto da experiência. E você foi ao analista na época? Fui ao analista, eu procurei aumentar até não só o meu autoconhecimento, mas tentar aumentar a minha defesa imunológica, psicológica. Eu acreditava que eu tinha que fazer algumas coisas, porque não tinha radioterapia que eu tivesse que fazer, não tinha quimioterapia para isso na época. A única coisa que eu tinha que fazer era melhorar a minha defesa imunológica. E como é que eu podia melhorar a minha defesa imunológica? Tomando um remedinho para virar o Mantu, que é uma reação imunológica, e ter uma vida mais saudável do que talvez eu levasse como adolescente ou final de adolescência e fazer uma boa terapia para ver se eu descobria alguma coisa para isso e lidar com o meu luto. Porque não é muito fácil você perder um olho com 23 anos. Você perdeu, você não tem essa Isso visão? é uma prótese. E bem feita, né? Muito bem. Nunca troquei, faz 40 anos. Eu sei que é diferente e, por sorte, eu encontrei uma mulher e uma esposa que não olha muito na minha cara, então eu não se incomoda muito com isso. Isso te incomoda até hoje? É mentira, você está fazendo charme aqui. Hoje não me incomoda tanto, mas com 23... Incomodava bastante. E eu sempre tive uma noção muito boa dessa realidade. Quando a gente começou a namorar e que a coisa começou a ficar séria, eu falei, olha, você vai ficar viúva se você casar comigo. Eu falei, não, mas tudo bem, eu acho que você não vai morrer. O quê? E não. Você vê, eu de vez em quando pergunto se ela não se arrependeu de fazer uma profecia dessa. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Conta que ela é analista. Pois é. Ela é importante aqui nesse ajuste. Você é muito cara de pau, Valentim. Como é que você diz que foi na época um pouco? Você faz todos os dias. Nós estamos encerrando o primeiro bloco do Roda Viva com o psiquiatra Valentim Gentil Filho e voltamos depois de um rápido intervalo. Até já. De volta com o psiquiatra Valentim Gentil Filho no centro da nossa roda. Valentim, todo mundo anda deprimido? A impressão que se tem é que o número de afetados por essa doença cresce a cada dia, o que por si só já é deprimente, né? Mas na outra ponta temos um estudo americano que você mesmo cita, dando conta de que 25% dos diagnósticos de depressão estão errados. Então, em que pé a gente fica? Estou tentando lembrar desse estudo que você está falando. O que a gente tem são estudos mostrando que 25% das mulheres, 17% dos homens recebem um diagnóstico de depressão algum dia na vida. Tem um estudo multicêntrico nos Estados Unidos, que é o National Comorbidity Survey, e essas taxas correspondem mais ou menos às taxas que a gente encontrou em estudos aqui em São Paulo e ainda estão sendo replicados para o Brasil. No mundo inteiro, mais ou menos, você tem
18 a 25% das mulheres, 15 a 20% dos homens, que algum dia na vida vai preencher o que a gente chama de critério diagnóstico para depressão. Essa taxa tem aumentado? Então, essa é uma pergunta difícil, porque séries históricas para depressão você não tem confiáveis. Porque antigamente as depressões raramente ficavam nos grandes hospitais. O que você tem é série histórica para grandes quadros psiquiátricos, grandes psicoses, trauma de crânio, demência, sífilis cerebral e algumas depressões, transtorno bipolar, que antigamente tinha um outro nome, que era psicose maníaco-depressiva. E isso, segundo alguns estudos, está aumentando. Está aumentando nos últimos 150 anos. Mas ainda assim, isso é uma coisa ainda não muito comprovada. Aumenta associado a quê? Tem uma associação, alguma situação, alguma evolução em termos da sociedade? Ou aumenta relacionado a quê? Essa é uma pergunta de prêmio Nobel, porque a gente não tem essa resposta. O que a gente sabe é há esse aumento e entre as possíveis causas você tem mudanças nos hábitos. Então, antigamente as pessoas iam dormir com as galinhas e acordavam com o nascer do sol. Agora as pessoas vão dormir quando o sol nasce, não é? Então, nós temos todos os estressores da vida moderna, nós temos todas as mudanças de hábitos alimentares, o consumo de álcool e substâncias, que está muito mais disseminado do que no passado, os casamentos de pessoas que têm problemas afins. Quer dizer, antigamente você tinha mais isolamento social dessas pessoas, então hoje você tem multiplicações de riscos de patologia. Não entendi. Por exemplo, se você tivesse um determinado transtorno psiquiátrico 100 anos atrás que não tinha tratamento, a probabilidade de você encontrar uma parceira ou um parceiro, se casar e ter filhos era menor do que hoje. Hoje você trata, as pessoas têm vida normal e as pessoas se multiplicam. Então, esse é um fator que aumenta o risco. Quanto? A gente não sabe. O uso de drogas hoje é uma calamidade. Mas sempre usou. A humanidade usou sempre. Está subindo demais. Quer dizer, as pessoas usavam em determinados grupos sociais, tal, mas às vezes... Não é proporcional ao crescimento da população mundial, não? Não, é mais. É muito mais? É muito mais. A escalada do uso de drogas, de álcool, de substâncias, de tabaco e coisas assim é muito recente. O tabaco é um dos que não dá, até onde a gente sabe, nenhum transtorno psiquiátrico, mas a maconha dá muito. Álcool dá alterações cerebrais, quer dizer, você tem alterações metabólicas, você tem, hoje a probabilidade de você encontrar crianças usando cola, 12 anos de idade ou coisas assim, não é baixa. O pessoal fumando maconha uma vez por semana com 15 anos de idade, acontece. Então, tudo isso provoca depressão? Isso provoca depressão, isso provoca psicose. Não para todo mundo. Porque outra vez tem aquela história de que existem os que podem usar droga e não acontece nada. Só que a gente não sabe quem são. A gente recomenda que as pessoas que usaram uma vez e tiveram alguma coisa estranha não usem a segunda. Mas até isso não está comprovado. Então, quando você junta tudo isso, tem um livro muito interessante que chama A Peste Invisível, de Invisible Plague. Ele tem essa grossura assim, um tanto assim, são de especulações sobre o que está aumentando isso. Tinha uma época que alumínio tinha suspeita de aumentar o risco de Alzheimer, por exemplo. Quantas dessas coisas foram comprovadas? Muito poucas. Ciência é um problema, porque você não pode especular, você tem que criar o tijolinho e botar o tijolinho. Para você achar esse tijolinho é muito difícil. Então, as coisas... nós temos uma desassistência monumental, nós temos uma estimativa da Organização Mundial da Saúde de que, mesmo nos países desenvolvidos, 50% da população não recebe nenhum diagnóstico e tratamento no período de 12 meses anteriores à entrevista. E quando você vai para países de terceiro mundo, você vai para países em desenvolvimento, isso varia de 70% a 85% da população com depressão e outras coisas importantes, não tendo diagnóstico nem tratamento. Então, acho que foi nesse sentido que eu devo ter falado dos 25%. Uma boa parte dessas pessoas não recebe o diagnóstico quando elas têm depressão bipolar, por exemplo. Então, quando você tem uma pessoa que tenha não só fase de depressão como de euforia, de mania, muitas vezes essa pessoa é diagnosticada como tendo só depressão e aí você pode precipitar um quadro de euforia conforme o tratamento que você faz, ou se essa pessoa usa cocaína, ou se ela usa outros estimulantes. Pânico desencadeado por cafeína
Você sabe, cafeína é uma das coisas que a gente usa em laboratório para induzir ataque de pânico. As pessoas tomam baldes de café por dia. Então, a gente recomenda que as pessoas que tomam café ficam com a mão fria, o coração acelera, tomem descafeinado. Mesmo gostinho, mas menos risco de você desencadear uma crise de ansiedade. Se você vai aos pronto-socorros de cardiologia, você vai encontrar um monte de casos assim, né? Agora, Valentim, você disse que a depressão é a doença que causa mais prejuízos, mas não é a que causa mais sofrimento. Qual é a que causa mais sofrimento? As coisas que são muito crônicas, né? Você tem, porque as depressões, você tem depressão, historicamente, você tem depressões que podem durar 1 ano, 2 anos, mas elas voltam ao normal em geral. É muito raro você pegar uma pessoa que fica a vida inteira deprimida. Mas me explica direito o que é depressão, porque diagnosticar uma depressão também, como você já mesmo disse, é uma arte, não é? Diagnosticar, no geral, é uma arte. O que é depressão? O que configura uma depressão? A gente chama, em medicina, a gente chama de depressão uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas. Não é simplesmente o fato de a pessoa estar triste, estar de luto, porque sofreu uma perda. Nós estamos falando aqui do meu luto quando eu perdi o olho, por exemplo. Aquilo precisaria ter uma série de outros sintomas para que eu devesse ser tratado com um medicamento. Teria que ter o que a gente chama de alterações vegetativas, por exemplo, que são diminuição de apetite, alteração de sono, alterações de peso, com emagrecimento ou ganho de peso, ineficiência para processar informações, dificuldade de concatenar ideias ou de me concentrar em alguma coisa, escolher coisas para fazer, entender o que as pessoas estão dizendo. As pessoas idosas, às vezes, com depressão, parece que elas estão perdendo a memória, mas, na verdade, elas não estão conseguindo processar a informação. Além disso, em geral, essas pessoas têm ansiedade ou elas têm insegurança, elas têm sensação de aperto e opressão no peito, que a gente chama de angústia. Você está falando isso tudo junto. Então, as pessoas não precisam ter tudo isso. Elas podem ter conjuntos desses sintomas e isso configurar determinadas síndromes. E aí você tem vários tipos de depressão que um médico psiquiatra ou uma classificação psiquiátrica denominaria como um quadro médico que necessita de tratamento. E há quanto tempo isso é tratável medicamente? Desde o eletrochoque. Explica. O eletrochoque, que tem uma péssima fama, na verdade, é o tratamento mais eficaz para algumas formas de depressão e ele foi descoberto na Itália, ele foi desenvolvido na Itália por volta de 1936, porque as pessoas tinham crises epiléticas e tinham depressão, e quando elas tinham uma crise epilética, a depressão melhorava, ou às vezes a esquizofrenia melhorava. E isso é uma observação muito antiga, ao longo da história da humanidade, ao longo da história da medicina. E aí as pessoas começaram a induzir convulsões com substâncias químicas, porque esperavam que ao ter convulsão, a pessoa melhorasse da depressão, da esquizofrenia. Lembre-se que nós estamos falando de uma época que não existia nenhum tipo de tratamento possível. E aí eles descobriram que essas substâncias químicas eram difíceis de controlar ou davam muito mal-estar. E que aí se pensou em induzir convulsão com passagem de uma corrente elétrica. E aí eles foram fazer isso em animais, em porcos, e viram que era possível fazer isso sem causar grande sofrimento ou morte para os animais. Os animais perdiam a consciência imediatamente. E aí eles começaram a usar uma corrente de baixa amperagem, que não queima, não estraga o cérebro das pessoas, com a finalidade de induzir a convulsão, como era feito com as substâncias químicas, só que isso era feito de uma forma diferente da que a gente faz hoje, que era feito sem anestesia, e dava uma grande contratura muscular. Então, aquela que a gente via nos filmes... A gente via no bicho de 7 cabeças. Da anestesia, né? Isso. Hoje isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina, e em vários países não se faz. Você faz uma anestesia, você passa uma corrente de baixa amperagem, a pessoa tem uma convulsão que é registrada no eletroencefalograma, que ela tem os abalos musculares, e 15 minutos depois ela está se recuperando dessa indução anestésica, ela toma café e volta para casa. O Olívio filmou quadros assim. Exatamente isso, né? A pessoa que fala que está se tratando, que é necessário para ele fazer eletrochoque, e concordou a aparecer lá no filme fazendo eletrochoque. Dizendo que, inclusive, tá lá, melhorou. Ele faz o eletrochoque, tem a convulsão, né? E depois volta ao filme e aparece tranquilamente dizendo que está muito bem. Isso acontece, está no filme, é verdade. A gente não indica isso para todo mundo, mas tem casos que não respondem a nada. Eu vou fazer uma pergunta de leiga.
O eletrochoque funciona para quem tem Alzheimer? E, aliás, Alzheimer é uma coisa que também hoje é mais evidente, a gente fica mais sabendo, ou cresceu o número de incidências de Alzheimer? Então, essa é uma pergunta difícil, porque certamente hoje a gente chama de Alzheimer coisas que antes a gente tinha até alguns outros nomes. Por exemplo? Quando eu me formei, a gente falava de vários tipos de demência e Alzheimer era uma delas. Depois, com o tempo... Quando se dizia caduco, aquela expressão, podia ser? O pessoal falava em... Né? Pessoal do interior. Né? O pessoal falava em arteriosclerose. Lembra? Mas era mais simples. Hoje, podia ser? Podia ser isso aí? Não, o sujeito pode ficar velho, que é diferente de ficar idoso. Eu sempre digo para meus amigos, olha, nós estamos ficando idosos por enquanto. A hora que a gente ficar velho, que a gente não serve mais. Mas quando o sujeito começa a ficar senil, ele pode começar a ter coisas que fazem parte do envelhecimento. Hoje as pessoas estão vivendo mais de 100 anos, né? E a gente tem informações de Niemeyer fazendo projetos novos com 102, esses cérebros privilegiados, esses organismos privilegiados. A maioria da população, depois dos 80, 90 anos, começa a ter uma senilidade que faz parte da evolução da espécie. Que não tem nada a ver com Alzheimer. Que não tem nada a ver com Alzheimer. Algumas pessoas que têm pressão alta podem ter, assim como tem até a esclerose periférica, eles podem ter nas carótidas, podem ter nas artérias cerebrais. E aí eles podem ter microinfartos. E aí a gente chama isso de esclerose, de demência arteriosclerótica ou de demência vascular. Existem dentro das outras demências, que são mais metabólicas, uma específica que tem placas e fibrilas anormais dentro das células, que a gente chama de doença de Alzheimer, porque ele descreveu isso no microscópio. Então, a gente só chama de doença de Alzheimer quando tem isso. Isso é genético ou é adquirido? Parece que tem as duas formas. Quer dizer, você foi falando das placas e dos pequenos infartos, eu fiquei pensando, se eu tomar muito café, eu posso correr esse risco? Ué, eu tô falando sério, pô. Sério? Se você tiver uma insuficiência vascular, porque você tem placas arterioscleróticas, isso não tem nada a ver com Alzheimer, isso é uma coisa vascular. Sim. Você pode usar substâncias que interfiram ou dilatando ou fechando essas arteriosas e podem facilitar que você tenha uma isquemia. Essa isquemia pode ser uma coisa transitória e você volta ao normal, ou pode ser uma coisa mais permanente. Se você tiver um aneurisma cerebral e você tomar uma dose de cocaína, você tiver um aumento de pressão, você pode ter um sangramento. Então, essas coisas todas são assim. Agora, antes a gente tinha outros diagnósticos, doença de Pick, porque a localização era mais frontal, eram doenças descritas no começo do século passado, do ponto de vista anatomopatológico. E agora, várias delas, a gente vê que são parte de um mesmo processo, que a gente chama de Alzheimer. Agora, se isso está aumentando ou não está aumentando, é uma controvérsia. Outra vez, há algumas evidências de que está aumentando. Obviamente, as pessoas vão vivendo mais, então, a incidência na população, à medida que você vai ficando mais velho, vai aumentando. As pessoas antigamente morriam com 60, agora elas morrem com 90. Então, você tem um risco de 30 anos aumentando. Então, você tem, de fato, uma incidência maior ao longo das idades. Mas tem uma forma pré-senil, você tem uma forma que aparece aos 45, 50 anos, que, em geral, tem um componente genético. Doutor Valentim, todo mundo vai querer saber, né? Existe algum tipo de investigação médica que permita a gente saber se a gente tem aquele pré-requisito, aquele percentual do ponto de vista biológico? Porque o senhor já falou que tem o biológico e tem o não biológico. Então, estou perguntando sobre o biológico. Eu posso fazer algum exame que vai provar, ou minha mãe pode fazer algum exame que vai provar que eu tenho, não sei, que alteração em que cromossomo, em que... Em suma, a gente tem como descobrir se um dia vai ter Alzheimer para se prevenir? Olívio, tudo que a gente tem é biológico. Nós estamos falando de genético ou não genético. Você pega gêmeos idênticos, DNAs exatamente iguais. Eles não vão ser idênticos, porque os genes vão se expressar ou não vão se expressar. Você tem o patrimônio genético é compartilhado, mas no momento que começa o ovo, começa a dividir as coisas, começa a aparecer dois fetinhos, eles já não são iguais. pH de um lado está diferente do outro, expressa diferente. Ao longo da vida, as experiências emocionais são diferentes. É frequente que você veja gêmeos monozigóticos com temperamentos diferentes. Você detecta isso desde o começo da vida. Então, expressou diferentemente aquele patrimônio genético. Então, a genética mostra mais ou menos onde é que está a sua vulnerabilidade e a gente pode medir alguns fatores de risco para isso. O que você não adianta, até onde eu sei,
Não adianta muito você ficar preocupado em ficar dosando todas as coisas. E existem algumas coisas que você pode medir, porque você não vai ter certeza se isso vai acontecer ou não. Diferente de algumas doenças que são de genética simples, como doença de Huntington, por exemplo, que é uma doença degenerativa, que quando você tem aquele marcador para aquilo, a probabilidade de você ter Huntington é muito alta, quando você tem na família, a probabilidade de você ter uma demência de Huntington é muito grande. Alzheimer não é assim. Você tem uma parte que é genética, você tem uma parte que é adquirida e não se sabe muito bem quais são os fatores que causam isso. O que você sabe é que, por uma razão ou por outra, todos eles acabam depositando as placas e as fibrilas numa alteração do metabolismo de proteínas intracelulares. Agora, Valentim, o Paulinho falou agora há pouco, levantou a questão, não é, o coração, a gente toma conta ali, a gente estuda, a gente trata dele, vai toda hora fazer check-up e tal. E com o cérebro, a gente tem o que fazer, por exemplo, o tal do esquecimento que vem com o tempo. Funciona mesmo algum tipo de prática de exercício ou isso são paliativos, bobagens, porque a coisa é inevitável? Fazer palavra cruzada. Fazer palavra cruzada. Eu sou a rainha. Todo mundo diz isso. Então, na dúvida é bom fazer, né? O que a gente tem hoje a gente teria que tomar uma atitude mais ecopsicológica. Isso quer dizer o quê? Se a gente pudesse lidar com o estresse de uma forma mais adequada, com a alimentação de uma forma mais adequada, com as necessidades de descanso, com o tempo que a gente fica em alta performance, o uso de substâncias tóxicas. Quer dizer, se a gente pudesse respeitar as necessidades de descanso e desfrutar o desempenho de todo mundo, dentro de padrões que não dessem superaquecimento, seria interessante. Mas a gente não tem essas coisas que a gente tem no coração. Você não pode fazer um check-up uma vez por ano para contrastar isso, a não ser que você já tenha um problema. Quer dizer, se lidando com pessoas normais, você até tem umas coisas que você pode medir, que são os produtos do metabolismo oxidativo, que chama. Você pode medir fatores de proteção. Hoje tem... o CNPq está patrocinando um projeto de pesquisa multicêntrico no Brasil que envolve Ribeirão Preto, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e aí não me lembro qual o outro estado, que tem um centro de pesquisa que fica dosando essas substâncias protetoras, são neuropeptídeos que são produzidos pelo cérebro que melhoram a saúde das células e que todos nós temos. E o problema é se nós estamos produzindo na quantidade certa ou não. Ou quanto que nós estamos acumulando substâncias tóxicas do metabolismo. Então, um dia, isso vai entrar na rotina. Se vai levar 10, 15, 20 anos, eu não sei. Mas, por enquanto, o que a gente pode fazer é beber com moderação, tomar café com moderação. Viver um pouco menos, é isso? Não, viver um pouco melhor. Olha, você estava falando de remédio, vocês estão quietinhos, eu vou entrando aqui, porque tem assunto aqui, bom, a hora que vocês quiserem, mas me parece, ou está todo mundo deprimido aqui, ou... Nada para prestar atenção. Olha aqui, a gente está prestando atenção. Por exemplo, tem agora, você começou a falar algumas medidas que você deve fazer e tal. Hoje em dia, nós estamos falando de depressão, né? Processos depressivos ou resultados... Aliás, eu queria saber depois qual é a que causa mais sofrimento, que a gente não chegou lá conversando sobre. Mas hoje em dia, Rivotril, o pessoal toma assim, né? Daqui para ali, um amigo indica para o outro, passa para o outro, olha, você não está dormindo bem, toma aqui um Rivotril. Eu quero saber se esses remédios trazem efeitos colaterais, se os médicos estão receitando fácil demais e se eles viciam. Eu queria fazer isso aí. A gente não vive, eu sei que isso é um chavão, mas eu gostaria de ouvir do senhor isso aí. A gente não vive numa época em que a gente desconfia de reações normais, como a gente está falando aqui do normal. Às vezes você fica triste, e aí você tem que ficar triste mesmo, porque a situação é triste. Você sofre porque você sofre. A gente não vive num tempo em que a gente quase que não aceita essas adversidades da vida, que uma pessoa assim, que se você está assim, você ficou um pouco triste, não, vamos tomar um remédio aí para ficar bom. A gente não vive uma época que a gente está querendo resolver pela química, o que talvez é a experiência que nos vai dar, é a memória que nos vai dar, é a vida que nos vai trazer. A gente não existe um pouco isso? Existe.
mas isso é o menos comum. O mais comum na população, eu estou falando de 190 milhões de brasileiros, eu não estou falando de 1,5 milhão. Tá. O mais comum nos 190 é sofrer sem tratamento. Sofrer de verdade. Sofrer ser problema doente. médico. Ser doente, ter problema Isso, médico. isso, falta E por que não tem tratamento? Essa é uma pergunta boa. Porque não existe uma estrutura no sistema de saúde adequada para fazer detecção precoce e atendimento eficaz. Aonde? Então, se eu for no SUS, não vou ter, se eu for no posto de saúde... Não, você vai ter em alguns lugares, você vai nas Detecção universidades. precoce. Como é que Que altura, seria? por exemplo? Como é que, vamos dizer assim, como é que um pobre que não conhece o Dr. Valentim Gentil, não sabe quem, não sei, que é um cidadão brasileiro, 140, classe C do Brasil, tá aí dentro. Como é que ele chega num... como Aliás, é que existe atendimento, algum tipo de atendimento a esse Pra tipo esse de... cidadão? Existe, Como é que é existe isso? atendimento no SUS, mas que é muito menos eficiente do que deveria ser. Existe atendimento nos serviços universitários. Nós temos no Hospital das Clínicas hoje, lá no Instituto de Psiquiatria, 400 a 500 consultas por dia de ambulatório e aparecem em todas as classes sociais. O problema é, você tem que separar o que é o sofrimento que as pessoas acabam se medicando, não com Rivotril, mas com pinga, Verdade. Que é muito pior. Verdade. que dá muito mais problema, do que é o sofrimento que precisa de uma intervenção médica. E aí é que você precisa ter esse conceito de síndrome. E aí é que eu estou propondo, de alguma forma, que o curso médico seja transformado, o curso de psicologia seja modificado, para as pessoas terem uma ideia do que são essas síndromes. Porque nós temos 8.500 psiquiatras no Brasil e nós temos 190 milhões de habitantes, 30% dessas pessoas algum dia vão ter um diagnóstico psiquiátrico. Não há psiquiatra no Brasil para atender todo mundo. Então você tem que ter uma rede de cuidados primários que seja capaz filtro, faça o primeiro filtro Isso, ali. mas agora como é que você faz para o Mas aí médico? é prevenção mesmo. Que você tá falando. Tem prevenção primária, Quais prevenção são os secundária. cuidados Esboço primários? disso, né? Perdão? Quais são os cuidados primários? O pessoal que trabalha no programa de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, o pessoal que faz visita domiciliar, o pessoal que está num hospital da sua cidade ou que está num centro de saúde. Essas pessoas estão sendo o lugar do primeiro atendimento. Essas pessoas têm que saber diferenciar uma coisa da outra, porque senão eles vão distribuir remédio inadequadamente. Em geral vão distribuir remédios caros, como se os remédios caros fossem melhor do que os outros, porque o remédio mais novo é mais caro do que o remédio mais antigo. Mas a população, por exemplo, está indo, por exemplo, no saúde da família, ou ela chega com um quadro assim no pronto-socorro, por exemplo? Então, ela vai Que para o aí é outro pronto-socorro, quadro. O pronto-socorro não vai vai resolver para o pronto-socorro quando falhou o sistema de cuidados O primários. anterior todo. Isso. E não existe esse anterior, digamos. Pois é, em alguns lugares ele funciona. Funciona. Isso. Mas como política de saúde pública, não. Em Porque- resumo, existe algum tipo de política de atendimento psiquiátrico no Brasil? Se você falar de política oficial, essa política oficial de 1985 para cá ficou preocupada com o fechamento dos manicômios, que é uma coisa muito bonita. Vamos fechar os manicômios. Tá legal. E colocar o que no lugar disso? Primeiro. Segundo, quem que estava nos manicômios? O que isso representa em termos de porcentagem da população com problema psiquiátrico? O grosso da população nunca foi para manicômio. O grosso da população com problema psiquiátrico nunca foi para manicômio. Mas deveria ter ido. Não. Ela precisava de atendimento ambulatorial. Ela precisava da rede de cuidados primários funcionando bem. Mas para isso, a formação do médico e do psicólogo teria que ser diferente. Eles teriam que aprender efetivamente a diagnosticar e tratar. Porque também há os subdiagnósticos. Quer dizer, você está falando que tem gente que recebe medicação errada, mas tem gente que nem é medicado, né? Que as pessoas Isso, a falam assim, maioria. para com a maioria, isso, né? isso aí é bobagem, faz pegar não é no isso, tranco. não? Faz pegar no tranco. É. Todo mundo lá, não, levanta-te e anda. Mas isso tinha só um cara que sabia fazer isso. E ele não ensinou os outros. Não ensinou ninguém. Se você olhar uma coisa sofisticada, a gente trabalha uma parcela da população muito sofisticada em consultório. As pessoas, às vezes, se sacrificam para pagar uma consulta de consultório. Então, eu atendo pessoas com depressão. Com frequência, eu vejo as pessoas se queixarem de depressão porque elas não conseguem respirar durante o sono. Então, de um tempo para cá, a gente aprendeu que a apneia de sono dá um quadro parecido com depressão. Esse é um diagnóstico médico diferencial. Se eu vou lá e dou o Rivotril ou sempre tomo uma pinga, eu pioro o quadro, porque eu agravo a apneia de sono. Ou seja, diagnóstico é fundamental. O diagnóstico é fundamental. E o problema é que você precisa ter essa capacidade de fazer diagnóstico na rede de cuidados primários. Espera aí, eu tenho que fazer um intervalo aqui. Na volta, eu queria falar sobre o que foi isso. O que foi que acabou com esses hospitais, ou essa possibilidade de atendimento? A tal da antipsiquiatria, não foi isso? Espera um pouquinho só. Nós estamos terminando mais um bloco
do Roda Viva com o psiquiatra Valentim Gentil Filho. Voltamos em seguida. Até já. Voltamos para mais um bloco com o médico e psiquiatra Valentim Gentil Filho. Valentim, você se posiciona de maneira bastante clara a favor do diagnóstico clínico, já falou isso aqui hoje, das doenças mentais, ou seja, o sofrimento do paciente, do indivíduo, não pode ser explicado apenas por um desajuste social, de acordo com você. Bom, se há uma doença, ela deve ser tratada adequadamente, os psiquiatras deveriam saber e sabem identificar doentes e doenças, receitar os remédios indicados. Você consegue explicar por que essa sua posição levanta tanta polêmica? Deve ter algum anticorpo, alguma capacidade higiênica pessoal. Mesmo, que existe a chamada antipsiquiatria. Existe. Que seria? E foi uma coisa muito legal que aconteceu nos anos 60, mas hoje não tem o menor cabimento. Quer dizer, isso nos anos 60, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, as instituições eram absolutamente sobrecarregadas, você tinha dezenas de milhares de pessoas internadas em hospitais psiquiátricos. Segundo o Paulo Delgado, a gente tinha 120 mil pessoas internadas em hospital psiquiátrico nos anos 60, 70. Nunca ninguém mediu de fato e não dá para saber se é verdade. E a gente não tinha nada de procedimento terapêutico eficaz. Lembre-se que os remédios eficazes em psicose, em esquizofrenia, mesmo em transtorno bipolar, eles são da década de 50. Quer dizer, os hospitais, além de superlotados, às vezes tem aquelas imagens do Juqueri, que todo mundo se lembra, que era uma coisa assim, calamitosa, parecia campo de concentração. Era horrível. É horrível, uma coisa deprimente só de olhar, né? Claro. Além de tudo, a medicina era muito ruim para tratar os pacientes que ela tinha lá. Sim, e acabaram com isso e não colocaram nada no lugar. A história é muito legal. Se você conhecer a história dos asilos, as pessoas falam dos asilos e falam do Michel Foucault, o grande confinamento. Existem historiadores questionando isso. Quer dizer, o grande confinamento do Michel Foucault, que era criar instituições para pegar as pessoas, arrebanhar nas ruas e botar essas pessoas em instituições para ficar longe da sociedade, para que ninguém vê essas pessoas, isso não podia acontecer nem na Alemanha, nem na Inglaterra, nem na Itália, nem na Espanha, simplesmente porque eles não eram países que tinham uma centralização administrativa como existia na França. Isso aconteceu na França? Isso aconteceu na França, ponto. Tá. Se você olhar o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa em geral, era assim, foi começando a aumentar o número de doentes mentais graves pelas ruas. As famílias não conseguiam ficar com essas pessoas. Imagina essas pessoas sem tratamento, andando por capitais europeias ou Estados Unidos, ou aqui por São Paulo. Teixeira Brandão conta isso no livro dele. Tem exemplos precisos. Nós temos hoje 15 mil moradores de rua, dos quais 1.500 provavelmente são esquizofrênicos sem tratamento. Agora, você multiplica isso para a população, porque uma boa parte tem tratamento agora, né? Multiplica isso para toda a população que hoje recebe atendimento psiquiátrico. Você imagina o que é você conviver com isso e crescendo. E as pessoas começaram a perceber que a cadeia não era um bom lugar para eles. Que ficar amarrado em casa também não era um bom lugar. E apareceram as instituições de caridade. Você tem várias coisas filantrópicas. Casa, né? As pessoas amarravam. Ainda hoje. Né? Ainda hoje. O Olívio filmou. Ou principalmente hoje, porque não tem para onde ir. Então, nós estamos voltando a situações de 100 anos atrás por falta de assistência. Aí, de repente, o Juqueri aparece em 1890, qualquer coisa assim, como uma instituição modelar. Só que ela tinha 300 pacientes, depois 600 pacientes, depois 900 pacientes e depois 14 mil pacientes. Então, o que aconteceu? Foi a psiquiatria? Não foi. Foi a sociedade. A sociedade achou que tinha um lugar para depositar as pessoas. Não tem nada a ver com psiquiatria. Agora, quando você pedia para a psiquiatria ir lá resolver o problema, ainda hoje você tem situações que você tem um psiquiatra para 1.000 pacientes. Como é que um psiquiatra dá conta de 1.000 pacientes? Mesmo com os remédios que a gente tem hoje. Não tem como. Então, a sociedade não quer investir nisso porque ela tem outras prioridades. Tá bom. Mas você não falou da antipsiquiatria, o que é exatamente? A antipsiquiatria vem naquele momento, logo antes da psiquiatria se modernizar. E aí vem as esperanças
aí da psicanálise, as experiências da sociologia, De as experiências reintegração desses doentes, de então. entender isso como um fenômeno social, de entender isso não como uma doença, mas como um modo de estar no mundo, de entender isso como fruto de uma sociedade massacrante e exploradora. E aí, conforme o lugar que você vai, você tem uma teoria. Era uma manifestação de um sistema mesmo. Manifestação de um sistema. Se você vai para a União Soviética, se você, na época, se você discorda... Não, não soviética, eles Você é louco. internavam os dissidentes mesmo. Não, mas Eles internavam os dissidentes. Se você Claro, for um dissidente, você só pode ser dissidente porque você está louco. tem um desequilíbrio. Porque, afinal, o sistema é tão perfeito. Feito que você tem que ser Isso. louco, claro. Tem um livro bonito do Sérgio Faraco, é isso? Lágrimas na Chuva, que descreve a experiência dele. Ele foi estudar lá em Moscou e, de repente, ele começou a discordar do grupo de brasileiros que tinha ido com ele e, de repente, os caras puseram no hospital e altas doses de medicamentos. Está descrito. Lágrimas na Chuva é um bom livro para ler. Mas isso aconteceu no mundo inteiro. Só que, conforme o lugar que você tinha, você tem uma teoria. De repente, aparecem alguns pacientes com quadros que remitiam, como Cooper, por exemplo, que voltavam ao normal, passaram por uma experiência, sofreram essas intervenções que não tinham muito de terapêutica, que ao contrário tinham bastante às vezes agressivas, às vezes até equivalentes a torturas, e se revoltam contra isso. Então, vamos ter a Rádio Tantã em Santos, vamos ter a Parada do Orgulho Louco, vamos ter... Uma visão romântica da loucura. Mas em 1980... Mas certamente a palavra romântica é precisa, é uma visão totalmente romântica. Isso, mas pergunta para a pessoa se ela quer. Algumas pessoas querem. Que é um sofrimento. Quem passa por aquilo está sofrendo, é isso. Eu queria... Isso é bíblico. Valentim, só um segundinho, Paulo, eu queria a resposta àquela pergunta. Você diz, quando te perguntam qual é o distúrbio mental que causa mais sofrimento, você diz que a depressão é a que causa mais prejuízo, você diz que esquizofrenia é a mais incapacitante, porque é para toda a vida, e você não diz qual é a que causa mais sofrimento. É porque é impossível apontar? É porque o maior sofrimento é aquele que a pessoa tem. O que a pessoa tem? Agora, duro, porque gente. Um ataque de pânico, na hora que você tem um ataque de pânico... É um sofrimento indescritível. Isso na hora você acha que você vai morrer. E você não quer ter outro. Eu tive uns 2 em condições O experimentais. Jeffers já sofreu de um. Já. Não é muito agradável, né? Então, mas péssimo. como é que é? Em Essa é condições interessante, experimentais? Eu tive um quando eu caí na asneira de ser voluntário de uma pesquisa. Vai. Sei. Eu era o responsável pela pesquisa e eu tinha que tomar um sedativo na veia e depois injetar uma substância para cortar o efeito sedativo e acordar. E aí eu montei toda a parafernália lá no Hospital das Clínicas, aprovei na comissão de ética, não sei o quê. Estou lá dormindo, o sujeito injeta o tal do antagonista e eu era o primeiro cara no Brasil, 151 no mundo para tomar a tal da coisa. E eu acordo em 30 segundos. E aí eu fico uma tontura, eu falei, deu alguma coisa errada, esses caras não leram o que eu li. E aí eu acho que eu vou morrer. E achou que ia morrer. Aí todo mundo me tranquilizou, eu sabia que não ia acontecer nada, eu passei 40 minutos tremendo, suando em cima de uma cama. Em pânico. Em pânico absoluto. Foi muito bom porque a partir daquele momento eu entendi o que é uma crise de pânico. Eu não quero ter que aprender psiquiatria dessa forma. Não, melhor Claro. não. Mas é útil. Você passar por uma depressão, você passar uma crise de pânico, você ter uma alucinação, deve ser útil. Só que não dá para a gente aprender assim. O pessoal da antipsiquiatria tentou, já que não dava para fazer nada, e já que não dava para resolver o problema, tentou soltar todo mundo. Então, não venha fazer diagnóstico, porque o diagnóstico é uma forma de você segregar pessoas, é uma forma de você discriminar pessoas, é uma forma de você justificar uma intervenção médica, uma forma de você medicalizar um sofrimento ou um problema social. Recusaram, inclusive, a especialização, a especialidade de psiquiatria. O Franco Basaglia, que escreveu um livro chamado A Instituição Negada, onde a instituição a ser negada não era o hospital manicomial, que eu sou contra o hospital manicomial, eu sou a favor de um bom hospital, mas um hospital manicomial, mistura de cadeia e prisão, eu sou contra. Mas ele não queria só fazer isso, ele fez isso em 2 hospitais ou 3 na Itália, e abriu os hospitais, mas falou, não, mas não é isso, a gente tem que negar a psiquiatria. Negar o a doença mental. de informações da psiquiatria. Não negar a doença em si, mas a forma como a medicina lida com ela. E aí você nega o diagnóstico, você nega o tratamento, você nega as intervenções que você faz, você nega a necessidade de tentar dar a restituição da pessoa ao estado que ela estava antes de ficar doente.
E esse é um grande... Isso ainda existe hoje? De monte. Nós temos institutos Franco Basaglia no Rio de Janeiro, nós temos uma política de saúde mental que é baseada no movimento política de basaliano. saúde mental tem origem nessa visão. Elas têm origem no mundo, não na visão só do Franco Basaglia, porque isso é uma coisa localizada na Itália, mas isso aconteceu nos Estados Unidos na época do Kennedy, em que havia uma parente dele, que eu acho que era uma irmã dele, que tinha feito lobotomia. Isso. Que foi uma coisa que deixou a família toda revoltada, e ele falou, não, nós precisamos dar um jeito de fechar essas instituições psiquiátricas. E aí eles foram para o atendimento comunitário, centros de comunitário de saúde nos Estados Unidos, que deu uma desassistência semelhante à que a gente tem aqui. Nos Estados Unidos eles fecharam dezenas de milhares de leitos e não abriram equipamentos eficientes para lidar com esses problemas. Mas olha, tudo isso que nós estamos falando são de quadros muito graves. Quando você vai falar... Quer dizer, em que casos hoje, assim, só para a gente entender um pouco, porque antes a impressão que dava é que você depositava, aparecia alguém, você depositava. Lá. Bem, isso acho que nem o senhor, nem ninguém, já se sabe que isso não é exatamente o melhor. Agora, tem alguns casos que eu vi para que o senhor acha que a pessoa tem que ser internada, pode ser internada, não sei se por longos períodos, por períodos curtos, não sei como é a visão do senhor, mas eu queria entender justamente isso, porque é uma discussão, em que casos que isso se recomenda, Paulo, como é que o senhor vê isso aí? Paulo, pega qualquer outra especialidade médica, pega neurologia, pega cardiologia, pega reumatologia, pega dermatologia. Você não pode fazer uma política dermatológica pensando no pênfigo foliáceo. No quê? É aquela doença que dá no corpo inteiro da pessoa, ou você não pode pensar no homem-elefante. Tá. Claro. Você não pode fazer uma política dermatológica baseada só nos casos mais graves. Então, em psiquiatria, você tem que fazer uma política que contemple as necessidades e os direitos da população como um todo. O que é mais frequente? Depressão, ansiedade, pânico, fobia, abuso de álcool e drogas, distúrbio de comportamento alimentar, surtos psicóticos agudos, transtorno bipolar, Tudo. Alzheimer, crianças com autismo. E você tem esses quadros todos espalhados na população. E não existe assistência nenhuma. Não, existe assistência ineficiente. Quer dizer, nós temos uma política de saúde mental que ficou voltada para uma posição de que temos que negar a psiquiatria, ou vamos fazer... Continua como é que é isso, tratado continua. tudo isso daí? Não é, esse é que é o problema, porque, se você olhar o texto do Ministério da Saúde, se você fizer ambulatório psiquiátrico, você está fazendo uma concentração de recursos que é cara e incompatível com a acessibilidade. Como assim? Mas qual é o ponto de vista que prevalece no Brasil? É esse? É o da Não, esse é o ponto de psiquiatria? vista que prevalece na coordenação de saúde mental desde 1985. Sim. E os argumentos é que isso é uma política adequada porque a Organização Mundial da Saúde considera o Brasil um experimento bem sucedido. A única coisa que esqueceram de dizer a única coisa que esqueceram de dizer é que o sujeito que estava na Organização Mundial da Saúde era o nosso mentor. Bom, existe algum movimento, quer dizer, Existe, a psiquiatria... algum tipo de esforço para mudar esse quadro? Em que pé estamos hoje? Então, hoje o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, propõe umas diretrizes para uma melhora do sistema atual. Por exemplo, nós temos centros de atenção psicossocial. Ótimo, centro de atenção psicossocial. Para que serve? Eu vou mandar um paciente com transtorno bipolar para o centro de atenção psicossocial? Para quê? Eu posso tratar ele com lítio, faço uma política de prevenção, ele não tem mais crise, ele não precisa ser mais internado. Por que ele vai passar a tarde no centro de atenção psicossocial? Vai trabalhar, vai cuidar da vida, vai se divertir, vai para a praia. Para que serve isso? Serve para quem tem que fazer reabilitação psicossocial. Então, você tem que ter reabilitação psicossocial, você tem que ter atendimento para pessoas que a gente tem poucas possibilidades de ajudar elas a voltarem ao normal, mas você tem uma porção de coisas que funcionam muito bem, que é o que a gente faz nas universidades, nos ambulatórios da universidade ou nas internações. A gente interna casos agudos. Aí você interna uma pessoa que está na rua há 5 anos com um quadro psicótico. Onde hoje no Brasil você pode internar? Você tem poucos leitos psiquiátricos, você tem 35 mil leitos. Nós tínhamos 120 mil em 1989, segundo o Paulo Delgado. Nós temos 35 mil hoje, segundo o Ministério da Saúde. A população subiu de 140 milhões para 190 milhões. E uma parte desses 35 mil leitos são moradores. Então, na verdade, você tem 16, 17 mil leitos para a população. Tá bom, a maior parte da população não precisa de internação. Mas se precisar, precisa de uma internação aguda. Então, eu vou lá, convido o seu Raimundo para ir lá para o Instituto de Psiquiatria, aquele senhor que fica na rua. Aí, eu faço todos os diagnósticos, vejo os problemas de saúde geral, porque ele não tem só problema psiquiátrico, ele tem um monte de problema clínico, depois de estar na rua 5, 10, 15 anos como ele. Então, você trata tudo, devolve a saúde para ele, tá bom? Tá legal. Onde é que o seu Raimundo vai morar? Ele não pode voltar para onde ele está hoje, que é ali
Isso, aquela aquela calçada ali tendinha na daquele Pedro de Moraes. plástico onde as Raimundo pessoas... é aquele, Isso. Que fica aquele escritor ali. Que tá fica no filme do Olívio Exatamente. também. Ele Isso. acabar voltando, né? Pois é. Então, qual é o lugar adequado para o seu Olívio? Seu Olívio, não, seu Raimundo. Perdão. No programa. Qual é o lugar adequado para o seu Olívio? O lugar adequado para o seu Olívio é na casa dele. Qual é o lugar adequado para o seu Raimundo? Bom, nós temos que arrumar uma casa para ele. Aí o problema não é mais médico. O problema é social, de habitação, Valentim, de trabalho. o que existe está resumido no título do filme do Olívio, a Omissão omissão de de socorro. Valentim. É isso que se dá no Brasil. Na verdade, isso é um grande problema. Eu comecei a perceber isso quando eu passava nas ruas e via essas pessoas. Eu falei, Isso. puxa, eu sou médico no Hospital das Clínicas, o que eu faço? Chamo a ambulância? Bom, comecei a chamar a ambulância, não tinha para onde levar. E quando chama a ambulância, é fácil convencer a pessoa, por exemplo, Não, mas a é ir para o possível. tratamento? Não Não, tem mas é ambulância? possível. É possível? É possível. É? É possível, você tem Porque até um eu- estudo no Rio de Janeiro muito interessante, que eles mandam pessoas, eles se aproximam das pessoas, eles conversam com as pessoas, eles vão atrás. Agora, isto é só a ponta do iceberg. Mas a pessoa tem que concordar, não tem? Não Isso tem é a ponta impedimento do legal. iceberg. Concordar, senão é Claro. sequestro. Legalmente, a pessoa tem de concordar. Tem que Ela tem de concordar, a não ser que ela esteja delirante, colocando em risco a sua própria saúde, a saúde e a vida de alguém em volta. Mas isso o Ministério Público está todos os dias recebendo pedido de atendimento e não tem para onde mandar. Só Você perguntar para disse o que a Ministério ponta do Público. iceberg, o tamanho do iceberg é o quê? O tamanho do iceberg é aquele conjunto de coisas, de problemas psiquiátricos que a gente estava conversando. Então, se você pegar um indivíduo que está no começo de uma fase de euforia, de mania, e você não atender, ele vai acabar na cadeia. Porque ele vai acabar fazendo o que o filho do Pete Early fez, que aparece naquele livro Crazy, que foi traduzido para cá por Loucura. Ele acaba fazendo alguma coisa e ele acaba sendo preso. Você tem 56 mil doentes mentais nas prisões brasileiras. Já Tem um estudo estimativo disso 56 baseado no que tem na mil. população de São Paulo. carcerária. Na população carcerária do Estado de São Paulo, se extrapolar para 440 mil presos, dá 56 mil. Entendi. Em que condições essas pessoas estão sendo atendidas? não estão, né? Não estão. Pois é. São Não, porque presos. Não Isso se admite que uma você parte não trata. seja. Psiquiatria são hoje é presos. um ramo da medicina pouco procurado? Não, muito procurado. Muito. A gente está formando. Muitos. Tem um grande... Então, por que tem tanta procura? Aí tem um conflito de interesse complicado. Que é assim, por que os médicos vão tanto para a psiquiatria? Porque a psiquiatria ainda é um dos lugares onde você faz clínica privada. Porque o sistema público de saúde não funciona. As pessoas se sacrificam para ir ao consultório particular. Ou seja, estão tratando dos pacientes com possibilidade, com ricos. pô. Podem pagar. Não Os que ricos, podem mas pagar. aqueles que podem conseguir formas de ter tratamento. Por que o nosso ambulatório está lotado, os ambulatórios das universidades estão lotados? Porque as pessoas sabem que lá elas vão ter retorno. Quer dizer, esse seu Raimundo, ele não tem como ir no consultório de um psiquiatra. Isso a sociedade tem que cuidar dele, até ele voltar ao normal e poder trabalhar. Então, não adianta a gente fazer uma política antipsiquiátrica, quando a psiquiatria hoje tem uma eficácia igual a de qualquer outra especialidade médica. Você tem que fazer uma reforma psiquiátrica e não uma reforma antipsiquiátrica. O que nós tivemos foi uma reforma antipsiquiátrica. Com isso, você está gerando novos senhores Raimundo. Porque na medida que você não trata, eles vão tendo as sequelas disso. Hoje a gente sabe que esquizofrenia é potencialmente nociva para o cérebro a longo prazo. Você tem uma perda de tecido, você tem uma perda de células. Então, você pegar um indivíduo com um quadro psicótico e não atender, você está levando para a cronificação. Isso é absurdo até do ponto de vista econômico. Porque você está criando um volume de pessoas doentes, graves, para os quais você não tem cura. E dizer que a psiquiatria não cura, E medicina você não tem cura. discutido isso com o Ministério da Saúde, por exemplo? A gente consegue conversar com algumas pessoas. Até com o ministro não é difícil. Não. O problema é como é que você convence uma cultura, que é a cultura na qual eu me formei, que é a cultura de 68, de que, desculpe, foi engano. Não pode não pode lidar com essas coisas como se elas fossem românticas, na verdade. Você tem que lidar com um problema médico quando é. Mas aí as pessoas, não, você está medicalizando, você quer dar eletrochoque na população, você é a favor dos manicômios. Bobagem. Nada. Bom, nós estamos terminando o terceiro bloco do Roda Viva com o Dr. Valentim Gentil Filho. Voltamos em seguida. Até já. Estamos iniciando o último bloco do Roda Viva com o psiquiatra Valentim Gentil Filho.
Valentim, nesse bloco a gente faz uma avaliação do programa. A última palavra é sua. Paulinho Moreira Leite, ficou satisfeito com a entrevista? Faltou alguma coisa? O que você quer dizer? Eu gostei da entrevista, achei bom, lamento até que não tenha tido mais tempo, achei muita vez que podia prosseguir. Agora, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, assim, meio tentando entender um pouco o pensamento do senhor. Como que uma pessoa se torna dependente do crack, que hoje é um grande flagelo no Brasil, né? O senhor acha assim que a biologia que nos leva ao crack, ou é um ambiente um ambiente social, esse mundo de abandono, de exclusão, de miséria, que joga o crack na mão do menino e depois transforma esse menino num doente? Como é que a gente vê isso aí? Eu queria que o senhor Daqui a pouco me ajudasse nisso. Augusto Nunes, satisfeito com a conversa? Muito, doutor Valentim Gentil Filho é ótimo, né? São informações que forneceu informações muito importantes sobre as doenças, né? Os vários distúrbios, agora, sobretudo, alertou para uma situação gravíssima, que é a omissão de socorro, né? A falta de atendimento, a falta de uma política de atendimento psiquiátrico. Gostei muito. Por falar em omissão de socorro, Olívio Tavares Araújo, querido, você... Bom, eu sou um velho admirador do Dr. Valentim, né? De modo que dizer que eu gostei da entrevista é bobagem. O acidente me levou a ele um dia a fazer um filme de promotion de uma coisa, mas você chega lá, a realidade é outra. Então você vê que o buraco é em outro lugar e muda, né? Então, até somos amigos nessa altura, para meu prazer e honra. Agora, eu tenho uma pergunta daquelas assim que ele vai dizer, mas isso é especulação. Mas eu tenho, pensando como brasileiros, a antipsiquiatria deixou um saldo mais negativo ou mais positivo para nós? Tá bom. Jefferson Carvalho. Olha, eu gostei muito. Nossa, foi uma verdadeira aula, né? A pergunta que eu deixaria é o seguinte: o senhor acha que o diagnóstico da política de saúde mental, a partir do que a gente conversou aqui, o senhor diria que ela é bipolar? E Caruso, qual é a sua imagem do dia? Tem uma questão que ficou para mim que é isso. Se o normal é a norma Bengel é normal. E outra questão é essa diferença por um lado a população tem o SUS e por outro lado o susto pelo preço da consulta psiquiátrica, né? A gente fica sem essa Muito meio termo. É ótimo. Obrigada. A última palavra é sua. Você pode responder se quiser as perguntas, mas está lá. Crack foi a primeira. Muito obrigado. Eu acho que para mim foi uma experiência, outra vez, muito gratificante e essa oportunidade de interagir com vocês foi muito legal. Eu acho que o crack tem um problema. As pessoas não devem experimentar, porque ele chega no cérebro em 8 segundos e ele provoca um estímulo muito poderoso. Tem algumas coisas que é melhor não experimentar. Se a pessoa não experimentar, ela não tem como ter problemas com o crack. Talvez se ela vender, talvez ela tenha. Mas o que está acontecendo, essa epidemia de crack, só se as pessoas não experimentarem, porque não tem como você experimentar crack e não correr um risco muito alto de se tornar dependente, independente de qualquer outra vulnerabilidade. A não ser que você não tenha dopamina no seu cérebro, uma exposição ao crack, você está correndo o risco de ficar Quer dependente. dizer, todo mundo tem essa... Peraí, nós estamos aqui no finalzinho do programa. Você, se experimentar crack, vai ficar viciado. Não corre esse entendeu ou risco. não? Não corre esse risco. Já não experimento mais nada. Olívio. A pergunta do Olívio. A questão do Eu gostei muito disso, de ler os livros de antipsiquiatria quando eu era residente e quando eu estive em Londres eu conheci um dos líderes disso, que foi o Lang, eu achei bárbaro. Teve a sua época, ajudou a gente a querer transformar a psiquiatria em alguma coisa mais humanizada, mais humanitária e que nos levou, inclusive, à modernização do Instituto de Psiquiatria. Quer dizer, a antipsiquiatria chamou atenção para um estado insuportável das instituições. Aquilo não era psiquiatria, aquilo era a instituição psiquiátrica. E eu sempre separo isto. Quer dizer, para a psiquiatria, a antipsiquiatria, como qualquer especialidade médica, para a psiquiatria não mudou nada, mas para as instituições psiquiátricas isso foi uma grande contribuição. Só que aquilo tinha um tempo. E isto hoje é absolutamente anacrônico e está atrapalhando muito, porque com isso a gente não pode mais a gente não está podendo modernizar as instituições e não está podendo levar à população o conhecimento que a psiquiatria tem, a eficácia que a psiquiatria tem, e levou uma porção das outras profissões de saúde mental a não quererem ser parceiras da psiquiatria, o que eu acho que é um tremendo engano e isso precisa ser refeito. E a pergunta do Jefferson. Será que é bipolar a política aí? Você sabe, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que é que está por trás dessa política. Eu acho que ela sofre, na verdade,
de uma indiferença afetiva. Porque eu acho que você fazer as coisas que as pessoas fizeram e trabalhar tão friamente com o enorme sofrimento causado por uma política, sabendo que isso não tinha dado certo nos Estados Unidos, não tinha dado certo na Inglaterra, não tinha dado certo na França, não tinha dado certo na Alemanha, não tinha dado certo na Espanha, não tinha dado certo nem na Itália. Eles foram avisados para não fazer isso. Os italianos que vieram aqui em 1978 disseram: não façam o que aconteceu nos Estados Unidos. Não joguem as pessoas na rua antes de ter equipamento alternativo. E eles fizeram, de uma forma revolucionária, segundo eles, com um monte de desinformação. Um professor de Campinas disse que as pessoas tinham que tomar cuidado porque um dia elas seriam cobradas do ponto de vista ético se elas não conseguissem justificar aquilo que elas estavam fazendo. Eu acho que elas têm que ser cobradas do ponto de vista ético. Eu quero fazer desse tamanho para uma resposta desse tamanho, que nosso tempo já acabou. Para um estudioso da mente humana, do seu porte, existe a felicidade? Aliás, ela cabe dentro de um vidrinho de pílulas coloridas ou não? Não. Existe, mas não cabe em vidrinho nenhum e a gente vê pessoas aparentemente felizes em circunstâncias adversas. E eu não acho que isso seja nenhum atributo da normalidade. Só que, se você estiver doente, é difícil estar feliz. Então, o pré-requisito para você estar feliz é você não estar sofrendo uma doença que pode ser tratada. Se você puder ajudar essas pessoas... Eu acho que uma pessoa com esquizofrenia pode estar feliz. Acho que uma pessoa com um estado depressivo tem muita dificuldade de estar feliz. Se a depressão for usada no termo médico, no conceito médico de depressão. A felicidade pressupõe uma capacidade de se sentir em harmonia com você mesmo, com o ambiente. Você pode estar morrendo feliz. E eu conheço um monte de descrições de gente, e eu já vi gente morrendo feliz. Agora, se você pode morrer feliz, ótimo. Só que eu nunca vi ninguém com depressão feliz, enquanto deprimido. Muito obrigada pela entrevista, Valentim. Obrigada, Jefferson. Obrigada, Olívio. Meninos, nós aqui, muito obrigada outra vez. E obrigada a vocês aí. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.